conforme eu tinha falado, o SharePoint Server, que é a versão gratuita. Ele hoje é parte da família Office de produtos, né? Tem a família Office Server, de algumas ferramentas voltadas para servidor, que mantém um relacionamento bem sólido com os outros produtos do Office, como Word, Excel, PowerPoint, que vocês já devem conhecer bem. E os novos produtos também da família Office, né? O OneNote, o Groove, o Forms, o InfoPath, entre outros. No caso, na versão 2007, ele já tem integração total com muitos dos recursos que nós vamos ver aqui. Inclusive, eu vou citar alguns durante o nosso objeto de estudo, que são os blogs, os wikis e os grupos de discussão. Aqui um pouco da plataforma aqui necessária para se manter um ambiente com SharePoint. Você necessariamente tem que ter um servidor Windows Server, tem que ser a versão 2003, não pode ser nenhuma versão diferente ou anterior. Pode até ser o 2008, né, que inclusive já tem alguns recursos diferentes e bem legais. No Windows Server você vai rodar o serviço do SharePoint. Pré-requisito você ter o .NET Framework do 2.0 em diante. E o ideal é que você também utilize os recursos do Windows Workflow Foundation, né, que é um framework voltado todo para desenvolvimento de workflows, totalmente integrado com o SharePoint, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Todas as informações do SharePoint, todas elas, independente de quais sejam, ficam armazenadas no banco de dados SQL Server 2005. Em cima dessa base aqui, a gente pode colocar o SharePoint Server e usar uma conexão dele com o BizTalk, que é outro produto da Microsoft. Conexão com o SharePoint Server ou Service pode ser feita pela maioria dos aplicativos do Office, tem um relacionamento ou outro já bem estruturado e fácil de ser feito. Direto, por exemplo, você pode pegar um documento do Word, quando você manda salvar, ele por padrão mantém ali aquela pasta dos meus documentos, né? Se você estiver num ambiente com SharePoint, é possível que você salve automaticamente seus documentos direto numa biblioteca de documentos do SharePoint, só para dar um exemplo. Do Outlook também a gente pode dar um outro exemplo. Tem aquele calendário do Outlook, ao invés dele ficar preso ali, amarrado na tua máquina, fixo, você pode consultar aquele teu calendário direto num site do SharePoint, por exemplo, que vai estar disponível aquela tua informação toda de calendário. Na verdade, até outras ferramentas concorrentes agora têm também esse recurso, mas o SharePoint integrou isso primeiro. Bom, desenvolvimento. Para o pessoal mais ambientado com ferramentas de design, eu considero o ideal que vocês usem o SharePoint Designer, que é o antigo Front Page, que foi remodelado, né? Mudaram o nome dele também, o Front Page não existe mais, agora ele se chama SharePoint Designer 2007. Mudou até o nome por causa da integração dele total com o SharePoint. O InfoPath para criação de formulários, o Visual Studio já mais voltado para o pessoal de desenvolvimento, né? Pode ser em qualquer linguagem, VB, C Sharp, enfim, a linguagem que vocês preferirem. Fora isso, o SharePoint também é habilitado para receber código que vocês desenvolvam com módulos, de repente, em Ajax ou JavaScript, enfim, vai do gosto de cada um. Deixa eu só ver aqui o que foi que aconteceu. Bom, alguns desses slides aqui, alguns de vocês eu acho que já conhecem porque já participaram das outras palestras. A gente montou um ciclo de palestras de recursos específicos do SharePoint. Essa seria a segunda palestra, né? A primeira a gente dá uma geral em todos os recursos da ferramenta. Então, alguns desses slides aqui vocês estão vendo repetidos, como esse daqui, que mostra as áreas funcionais do SharePoint. A gente vai ter o SharePoint Services aqui no meio, fornecendo todo o core da ferramenta. Em volta, as funcionalidades que tem adicionais quando você tem um SharePoint Server, a versão paga. Tá? Você, com a versão gratuita, você já tem esses recursos lá, mas com o Server você já tem alguns módulos a mais que não necessitam que você tenha um esforço, de repente, de programação, que é o ideal, de repente, evitar muitas horas de programação. Você vai só parametrizar a ferramenta.
Por exemplo, na parte de BI tem o Excel Services, que é um outro objeto aqui de apresentação que a gente está preparando, inclusive, para mim é um dos recursos mais legais do SharePoint Server, né, que você pode pegar uma planilha do Excel e jogar ela todinha para um site de internet, controlar o acesso com modelo de segurança, botar gráfico e tudo, sendo atualizável também pela internet. Ele pode consultar e pode atualizar uma planilha direto do navegador. KPIs, na parte de colaboração, ele já tem web partes já prontas de calendários, ele otimiza a parte de e-mail integrado com o Exchange e o Outlook para quem usa, sites de gerenciamento de projeto. Na parte de portal, você pode montar uma rede social completa, usando já os recursos padrão da ferramenta. Imagine um Orkut, de repente, inteiro, dentro da sua empresa, dentro da sua organização, já prontinho para ser usado. Na parte de pesquisa, eu vou falar um pouco mais na nossa apresentação ainda, mas ele otimiza bastante a parte de pesquisa interna de conteúdo que você tem no seu portal ou no seu gerenciador de conteúdo feito com o SharePoint. O gerenciamento de conteúdo, ele tem a parte de aprovação bem bacana, integrado com o ISO Workflow Foundation. Você pode montar workflows completos, só parametrizando, sem ter que desenvolver nenhuma linha de código. Na parte de processo de negócio, é possível você montar formulários, inclusive sendo desenvolvidos pelo Infopath. Você pode montar ele graficamente no Infopath, que é parte do Office, né, e carregar direto para o SharePoint também, sem ter que digitar uma linha de código para montar um formulário. Bom, a arquitetura do SharePoint, ela está toda em cima de protocolos comuns da web, né, com XML, SOAP. O servidor ele tem uma interface de programação já toda bem definida, com APIs, que você tem um SDK, você pode entrar no site da Microsoft, baixa o SDK e dá para já sair desenvolvendo. E fica fácil você manipular os eventos nas listas e nas bibliotecas do SharePoint.